Estamos aqui para mais um Chuva Ácida Debates, hoje em versão mais curta. Eu aqui em Portugal e o Clóvis em Curitiba. Tá frio aí, Clóvis? Bastante, bastante. Tá, né? A gente teve uma tempestade aqui que derrubou metade das árvores da cidade e trouxe um frio que tá de rachar. E aqui está um calor super bonito, né? Dá bom tempo para a praia aqui. Bem, mas olha, falar... Diga. E vocês já estão indo às ruas? Aqui a gente nunca deixou de ir às ruas, né? Mas aí em Portugal já começou o desconfinamento também. Nós já estamos aí. Já, né? Não está correndo bem, não, meu. Aqui em Lisboa não está correndo bem, não, porque a coisa começou a crescer de novo. Não está fácil. E cuidando, né? Nós estamos a cuidar, imagina eu no Brasil, né? E como nós estamos no verão, hoje eu fui dar uma volta a Lisboa, que foi um grande erro, então muito movimento na rua, mas eu ia ouvindo rádio, eu estava ouvindo rádio, e as pessoas estavam a comentar sobre a questão do ministro brasileiro. E é impressionante como a imagem do Brasil no exterior está efetivamente muito má, porque as pessoas não conseguem trabalhar isso com seriedade, né? Que é ridículo acontecer esse tipo de coisa. Será que as pessoas não têm noção do que está acontecendo no mundo? O que esse governo Bolsonaro está fazendo com a imagem? Eu acho que a gente está mergulhado numa espécie de auto-engano, Zé, sabe? A imagem do Brasil está ruim desde que o Bolsonaro foi eleito, né? Eu estive em Portugal o ano passado e lembro de ter conversado com um rapaz de um museu, o museu que você indicou, o Museu da Resistência, e ele me perguntou, isso em janeiro, né? Recém-empossado o Bolsonaro, o que aconteceu, o que está acontecendo com o Brasil, né? E só piorou, né? Só piorou. Mas eu acho que muitos, em especial, obviamente, os que são mais próximos e alinhados ao governo, tem uma espécie de auto-engano, assim. Como se toda a imagem negativa fosse uma espécie de resultado de uma grande conspiração mundial, né? Como se toda a imprensa, né, fosse uma imprensa comunista. É o que a gente vê por aqui. Soa surreal, mas a gente lê muito e escuta muito isso aqui. Mas no nosso caso, por exemplo, nós dois damos aulas na universidade, e nossos títulos são garantidos, imagino eu, não há problemas. Sim, com certeza. Eu fico impressionado. Eu sei o trabalho que deu escrever aquela tese. Exatamente isso. Mas aqui, por exemplo, em Portugal, nunca me pediram um currículo para nada. Eu só apresento o currículo quando vou dar aula na universidade, porque tem que renovar o contrato, aquela coisa, tem que mostrar os certificados e tal. Mas no Brasil as pessoas dão muito mais importância, me parece, porque aí qualquer currículo, eu acho também pelo fato de haver pouca escolaridade de maneira geral, né? Então o título na parede, o diploma na parede ainda tem um significado muito especial. O que é diferente para nós aqui, como a educação está mais democratizada, a coisa não é assim tão importante. E dá esse tipo de coisa, né? Aqui no Brasil, o acesso, especialmente o acesso à universidade, né, é muito recente. Né? Essa ampliação do acesso à universidade é muito recente. Você pega no meu pé, porque eu vivo, de vez em quando critico o Lula, mas esse é um mérito inegável dos governos lulistas, até mais do que o da Dilma, né? Em especial em o período do Lula. O franqueamento, não ainda universal, né, mas a abertura do acesso ao ensino superior é uma conquista muito recente e é uma conquista dos governos petistas, em especial dos governos Lula. Então, ainda é muito recente e a gente ainda vive muito no Brasil esse resquício de um tempo em que o acesso à universidade, em especial à pública, era franqueado às elites, né? Então, ainda é um símbolo de status, né? Que permanece como resquício desse tempo em que ensino público superior era para a elite. Mas você sabe que isso pode ter um pouco a ver de histórico. Sabe que em Portugal é uma sociedade, quando eu vim para cá, eu achei muito estranho, porque todo mundo é doutor ou engenheiro. O nome não seria Clóvis Brunner, seria doutor Clóvis Brunner, porque tu és licenciado. Qualquer licenciado é doutor, que é uma coisa... Se bem que com o tempo, essa coisa foi passando, porque essa ideia como todo mundo vai para a escola, vai para a universidade, todo mundo dá, mas grande parte das pessoas vai para a universidade. Então, esse doutor acabou caindo em desuso. Ainda há quem diga doutor isso, doutor aquilo, mas o título já não faz sentido algum. Mas o Brasil ainda tem essa importância. Sim, e a relação aqui é outra, né? A relação aqui é outra. Você vai lembrar que eu comentei com você aí em Portugal de um debate que eu assisti na TV portuguesa, um debate TV aberta, né, entre uma líder do Bloco de Esquerda, que agora me escapa o nome, e um representante de um partido... Exatamente, e um representante do Partido Liberal, discutindo política universitária. Os dois discordavam sobre quase tudo. Se a pública tem que pagar e tal, mas concordavam no fundamental.
o acesso à universidade tem que ser franqueado a todo mundo. Isso me chocou na época. Isso me chocou na época, sabe? Porque aqui essa discussão não chegou ainda, né? Aqui a discussão sobre cota racial, sobre inclusão, sobre expansão de vagas, ainda fere muita gente que se sente ameaçada pelo acesso à universidade. É um troço impressionante isso aqui. Pois é interessante, né? Isso tem uma repercussão na ponta final, porque se ter um diploma, se fazer a universidade é um privilégio, e as camadas, nem é só do Brasil, latino-americanas, né, há estudos sobre isso, gosto muito dessa, tem uma frase que eu acho muito boa, que diz assim, os ricos da América Latina só se sentem felizes se houver pobres do lado, porque senão eles não sentem uma diferença. Sim. O diploma na parede é um desses sinais. Aliás, eu não sei se eu já te falei, já te contei sobre isso. Quando eu fui fazer mestrado, já há muito tempo, eu fui aprovado para o mestrado aqui, mas fui chamado para uma entrevista e eu fui o único tipo que foi chamado para entrevista. Fui lá, respondi as perguntas que tinha que responder, e aí, no final da entrevista, perguntei, mas afinal, por que vocês me chamaram para isso? Eu falei assim, amigo, é que do Brasil vem do pior e vem do melhor. Apesar de ter diploma na parede, tem muita gente que ainda não o diploma não é o conhecimento em si, que é uma chatice. Sim. E é um pouco, talvez, o que explica esse afã, né, por falsear títulos do governo, né? Tem meia dúzia de ministros, o último agora da educação, que ostentam diplomas inexistentes, né? Títulos inexistentes, né? Essa necessidade que é um pouco contraditória, inclusive, né? Porque é o mesmo governo que ataca a universidade, que desqualifica a universidade, né? Que acusa a universidade, né? de doutrinação ideológica, que planta fake news, né? que planta fake news, que a gente é um bando de drogado, que anda pelado pelos campi, mas é o governo que produz títulos inexistentes para legitimar o que seria um perfil técnico, né? Nas palavras do presidente. É doido isso. É que muita gente, né, nesse governo, é mesmo... Sim. No meio ambiente... No meio ambiente, a Damares, que depois com aquela, que o mestrado dela foi Deus quem... A Damares é um doido, né? Ela tinha um mestrado, depois não tinha, mas na verdade ela tinha porque foi Deus quem deu ela o diploma. Mas o Salles... Isso é inovação. Exato, é o Salles, do meio ambiente, a Damares, agora o Dacotelli, da educação, o Weintraub, que tem o Rita do Rio, o próprio Weintraub, né, Zé, que tem título de mestrado, mas uma produção pífia, para dizer o mínimo, e que foi aprovado num concurso, no mínimo, muito suspeito, né, com aquela nota mínima em que ele era o único candidato. Pois é, na Unifesp. É nesse caso que eu digo, que a história dos sujeitos me disseram que vinha do pior e vinha do melhor, o Weintraub é do pior mesmo, né? É do pior. O Weintraub e mesmo fora do governo, né? Tem o caso daquela apoiadora da Sarah Winter, que organizou os 300 de Brasília, que também disse que tinha um mestrado que não existe, ela não tem mestrado. O caso do ministro da Educação foi mais gritante por N razões, né? A começar pelo fato de que era o ministro da Educação mentindo sobre tudo. Sobre um estágio de pós-doc que ele não fez, sobre uma tese que ele não defendeu, uma dissertação que ele plagiou e sobre aulas que ele não dava. Né? Então, o tamanho do escândalo e há o componente étnico, racial também, que é um tempero a mais. Então, assim, a proporção da coisa é assustadora, né? Assim, seria cômico num outro contexto. Nesse contexto é trágico. Mas sabe que esse negócio de doutorado ou mestrado espírita até é bom, sabe? Que aqui em Portugal, pelo menos, os doutores ganham o dobro dos mestres, portanto, recebe... Seria interessante. E o salário aumenta, é vantagem, né? Mas isso aqui, acho que e essa contradição que eu comentava é uma coisa que demandaria um pouco mais de tempo para a gente conversar a respeito, mas é curioso isso, né? Porque, como eu disse, é um governo que, há um ano e meio, né, desde que assumiu, começou com o Velez, com o Weintraub, isso piorou muito, mas tem dado claros sinais, né, de que despreza a universidade, né, que a trata como inimiga mesmo, assim. É uma questão política e ideológica. E, ao mesmo tempo, é o governo que produz essas situações, usando, inclusive,
isso como um signo de diferença, né? Mas nós já falamos sobre isso, e da última vez que quando nós estávamos falando sobre isso, nós estávamos lá em Joinville, na Vila Aurélia, tomar uma cerveja, lembra? Sim. Eu disse, uma das coisas mais doloridas da minha vida foi fazer o doutorado, porque aquilo é muito tenso, e eu nem preciso daquilo, porque eu tenho doutorado ou não, eu dou aula na universidade, claro, mas no meu trabalho não muda nada. Mas eu que não precisava daquilo para viver, senti uma pressão violenta. Imagina quem está fazendo profissão, quem tem carreira acadêmica. É uma coisa super desmotivadora isso, né? Sim, são 4 anos difíceis, e é interessante porque um dos desdobramentos, né, dessa produção fake de títulos acaba sendo também um pouco isso, né, a desqualificação do título, né, assim, que vira uma coisa meio banal, né? No fundo é isso, né? É um governo que está, mais uma vez, banalizando a produção acadêmica, do conhecimento, a própria universidade, né? Porque, de certa forma, por mais que você não possa responsabilizar diretamente as universidades por esse tipo de falseamento, respinga nelas, né? Respinga na instituição universitária esse tipo de postura mentirosa, enfim. É tudo muito lamentável, Zé. Né? Morar no Brasil nunca foi uma experiência muito agradável. Né? Ultimamente está sendo muitíssimo mais difícil. Não, assim, quem vê de fora, vou te contar, quem vê de fora acha que a coisa é muito difícil. Porque as pessoas, no princípio, elas ficavam um pouco chocadas. Sim. Agora já não, agora já riem, já não perguntam, eu já simplesmente deixo. Vem no Brasil, deixa acontecer, virou piada. Aliás, eu vi uma notícia hoje, eu acho que era no jornal norte-americano, não lembro qual era, dizer que o Bolsonaro tinha destruído o Brasil. O mundo, as pessoas aqui fora estão a ver um Brasil que aquela franja da sociedade que ainda apoia Bolsonaro não consegue ver. Sim. E geralmente aquela coisa mais iliterata possível, né? Que é o apoio do governo. Tem uma coisa aqui que para mim está muito claro, assim, né? Por mais que se fale muito de um governo conservador, ele não é conservador. Ele é um governo de destruição. Ele não quer conservar nada. Né? Ele quer destruir tudo. Né? Da educação à assistência social e agora vidas, né? Porque está aí, né? Um governo segue desprezando a pandemia. Então não é um governo conservador, ele é um governo reacionário, né? Profundamente reacionário, e um governo que tem como projeto destruir o máximo possível, né? Incluindo e em especial, né? Para voltar aqui ao tema da conversa, a universidade, né? Que desde a campanha e depois a posse isso recrudesceu, foi eleita como inimiga preferencial, né? Tá aí o Weintraub, que passou um ano à frente do ministério, destruindo o que podia. Sim, aliás, a universidade pública, a gente deveria caminhar para a universidade pública, exato, fazer o contrário do percurso, né? Exatamente. Bom, mas é isso, Cláudio. Então, por hoje ficamos nessa. Deixamos nosso abraço para o ex-quase-ministro. Mas que olha, que é coisa que tá brincadeira. Aqui Não, para vocês que estão mais confortáveis aí fora é engraçado. Para quem está aqui não é, Zé. Não. Aqui chega um momento que você está habituado à democracia e vê essa coisa acontecer, fala, isso não pode ser. Não tem como. Percebe? Porque assim, se fosse no país europeu qualquer, essa gente não estava lá, já tinha caído tudo. Sim, sabe? sim. Não pode acontecer. Deixa morrer 60 mil pessoas e não faz nada. Não pode ser. Mas é isso. Falou, Zé. Até mais, gente. Até mais.